Bom, hoje temos mais uma review barra unboxing, que no caso é da linha de Beyblade X, e eu estou falando do UX03 Wizard Rod 570DB. Lembrando que esse aqui é um Bey da linha UX, então ele tem alguma característica única. Aqui do lado temos evidenciando o tipo, que é um Bey do tipo resistência. Atrás temos as informações das peças e mostrando a dona dele no anime e no mangá, que é a Nanairo Multi. Aqui falando sobre a sua habilidade Unique, lembrando que ele é um Bey de giro à direita, de resistência da linha de UX, ou Unique Line. Bom, ele é um booster, então ele vem apenas o Bey, e vamos abrir aqui e ver se veio tudo certinho. Então, já abri aqui, e... bom, vemos aqui que tem todas as partes do Bey. Eu não abri, mas manualzinho e o Bey. Então, bora lá. Bom, esse aqui é todo o conteúdo da embalagem, então vamos lá. Bom, temos ali um manual, esse manual tá todo em japonês, então ele tem todas as evidências das peças, mostrando como montar o jogo, só que aí tá tudo em japonês. Não vou abrir, não vi o Skill Guide no meu, então vou deixar ali. Então vamos para as peças propriamente falando. Começando de baixo, temos aqui a ponta, ou bit, que no caso é a DB. DB vem da sigla de Disc Ball. Disc Ball é uma bit de resistência com uma ponta com uma circunferência circular. Então ela tem essa bolinha no centro que serve para que o Bey fique no centro, mantendo sua resistência e também desviando de possíveis ataques que ele possa receber. Disc Ball é uma variação da ponta Ball, como podemos ver aqui, ela é um pouquinho menor, pelo que eu estou vendo aqui, do que propriamente uma Ball, mas ela não chega ao ponto de ter um diâmetro um pouco menor que a Orb. Então é um intermédio entre uma Orb e uma Ball. A Disc Ball tem o padrão aqui de Beyblade X com seus 12 dentinhos, ela não possui os 16, mas ela possui essa estrutura que é esse disco ao redor. Esse disco ele serve basicamente para que o Bey ele tente manter muita força centrífuga, pois basicamente esse círculo do disco fica totalmente pro lado externo, então ele força mais o giro com esse disco. Além de que com o final da batalha ele pode dar um leve Live After Death, mesmo que não seja tão efetivo quanto uma Elevate. E um detalhe muito interessante é a altura dessa ponta. Eu pensava que ela não era tão alta, mas comparando aqui um pouco, ela é muito alta, cara. Você coloca as duas pontas de lado assim, você consegue ver que a Disc Ball é bem alta. Então é muito interessante ver essa estrutura, lembrando que ela é uma bit de resistência, então ela não tem aquela parte mais grossa para resistir a burst finishes. Então essa aqui é a Disc Ball, nessa cor amarelada padrão, muito bonito inclusive. Em seguida temos aqui a Ratchet que é a 570. 570 tem suas duas nomenclaturas, sendo o 5 das suas pontas. Então ele tem 5 pontas que ficam expostas aqui para que os Beys possam tentar dar burst finishes nele. E no caso aqui, como ele é uma estrutura de 5 pontas, ele vai ter esses pontos aqui para o equilíbrio dele. A gente pode ver aqui a estrutura de plástico dele também, que é um pouco mais grossa que ratchets convencionais, como 3, 4, por exemplo, ou até mesmo 1, que ele é um pouco mais para baixo também. Isso daí ajuda na estabilidade. Você pode ver que ele é todo voltado para o lado de fora. Isso daí vai ajudar muito na sua resistência, também forçando a força centrífuga do Bey. E também o 70 vem da sua altura, que é de 7 mm. Então ele é o intermédio de todas as alturas que temos até o momento, como 85, 80, e aí ele fica no meio, que é o 70, depois o 60, e atualmente também temos o 55 de altura. Então ele é uma altura intermédia. E bom, da família dos 5, ele é o intermédio, pelo menos que eu tenho aqui. Então temos um 560, que ele é bem baixinho, 570, que fica ali pelo meio, e o 580, que é o mais alto até o momento de termos da linha da família 5. Então essa altura, ela é intermédia, então você consegue ver que também ele tem uma diferençazinha da estrutura, que ele tem esses dois picozinhos aqui, que vão aqui para a parte onde conecta a bit. Mas você pode ver que ele é bem interessante, eu gosto dessa configuração de altura, por mais que não tenham muitos combos que usem ela. Eu acho bem interessante, vale a pena fazer bastante testes de combos com ela. E ela tá nessa cor amarela aqui bem bonita até, ao vivo ela é bem mais bonita do que tá na câmera, tá?
A parte externa é um pouco mais escura e a parte do centro é bem translúcida mesmo, é um amarelo um pouco mais vibrante até. E você pode ver toda a estrutura aqui de encaixe dele. Lembrando que é um Ratchet LR, então ele encaixa no Cobalt Dragoon propriamente também. Bom, e em seguida agora temos aqui a Blade. A Blade que é o Wizard Rod. Wizard Rod é uma Blade do sistema UX, ou da linha UX, que tem a principal característica de ter todo o seu peso para fora. Esse Bay prioriza muito a sua força centrífuga. Como podemos ver aqui na estrutura dele, lembrando, os Bays UX eles não têm o Gear Chip móvel, então ele é fixo aqui na estrutura, como vocês podem ver. E todo o centro dele, onde teríamos metal nos BX, temos plástico, pois o metal ele é redistribuído pelo Bay. Então, nesse caso aqui, ele foi redistribuído para a parte externa do Wizard. Então, o Rod aqui, ele tem todo o seu diâmetro feito em metal. Como a gente pode ver aqui na estrutura de baixo também. Você consegue ver aqui a distribuição de plástico e consegue ver que o metal dele é todo externo. Isso faz com que ele tenha uma ótima força centrífuga e também o que chamamos de resistência pura do Bay. Que é todo... ele tem uma resistência pura absurda. E é um dos Bays que atualmente é um dos mais competitivos e mais estáveis, digamos assim, do meta. Ele não tem tantas... ele é muito seguro para você manter num deck, cara. Então, em combinações com 960 Ball, então ele consegue manter bastante. Um que ficou bem popular foi o 560 Hexa em algum tempo. E, cara, vendo assim, ele é muito bonito, tá? Ele ao vivo é muito bonito. Você pode ver aqui toda a circunferência dele de lado. Você consegue ver que ele tem essa divisão de 5 pontos aqui, mas eles não são pontos de impacto tão proeminentes. Então ele vai conseguir bater um pouco, mas vai manter muito o seu giro. Então ele é um Bay que prioriza muito essa questão de... a força centrífuga do Bay vai forçar muito nesse Bay Stock, principalmente. Mas ele é uma Blade que tem um peso consideravelmente pesado para a Blade de resistência. E cara, esse Bay aqui é tão roubado que atualmente nos formatos 1v1 lá no Japão e em todo o formato ele é uma Blade banida devido a ela ser muito consistente. Então um Wizard Rod num campeonato 1v1 ele não vale. Em Dex 3-on-3 ele é normalmente usado. Então ele é uma ótima opção para qualquer deck, cara. Você não estar usando, se você tem essa opção aqui e não estiver usando, perdão falar, mas você está deixando uma peça muito boa de lado. Então, o Wizard Rod, essa estrutura toda aqui, a gente pode ver todo o detalhe, inclusive do Gear Chip, que eu acho muito bonito, tá? Essa arte do Wizard Rod aqui, com ele lançando uma magia, digamos assim. Então é bem interessante. Aqui embaixo, novamente, os encaixes são atualizados, então eles vão prevenir quebras. E a gente pode ver aqui que também a questão da estrutura do Gear Chip ser fixa, e não tem nenhum encaixezinho aqui igual são os BX, que quando desmontados possuem ali o encaixe certinho para o Gear Chip girar. Então, como podemos ver aqui também, ele é bem diferente do nosso Arrow Wizard, no caso aqui da Hasbro. E a gente pode ver que ele manteve a mesma característica de ser um Bay de resistência que tem peso voltado para fora, mas com os UX eles conseguem ter essa habilidade amplificada. Eu gosto de pensar que os UX são os equivalentes aos Beyblade Maximus lá de Metal Fight, onde eles focavam em uma característica única. E é o caso que eu vejo aqui em UX. Então, esse daqui é um Bay focado totalmente na sua força centrífuga. Então, bora pra montagem. A montagem é bem simples, você vai virar a Blade de ponta cabeça, vai alinhar aqui a Ratchet, girar a parte externa e pegar a bit e encaixar aqui. E aqui está o nosso Wizard Rod 570 Disc Ball. E cara, como eu disse, a temática desse Bay, a proposta dele única é que ele tenha a sua força centrífuga ao máximo. Temos aqui a Disc Ball, que tem esse aro ao redor que serve para que ele force mais o giro devido a esse aro e também dê Live TDF levemente. A estrutura do 5 aqui, que também, novamente, ele pode se alinhar aqui com os pontos, eu vou deixar alinhado, tanto faz, mas ele tem essa estrutura aqui que força muito o giro do Bay também e é uma ótima ratchet estável.
E temos toda a estrutura do Wizard Rod, que é voltada para resistência pura, cara. Não tem como você fugir disso. Então, vamos fazer uns testes com ele na arena e ver como ele se sai contra alguns oponentes. Bom, Wizard Rod em mãos, então bora testar ele aqui na arena contra alguns Bays. Bom, vamos fazer ele contra o Bay que tá na caixa dele propriamente, que é o Rhino Horn 380 Spike. Então bora lá. Eu sei que ele vai humilhar o Horn Rhino, cara. Mas... Ok. Cara, você vê a diferença de peso entre os dois Bays. Ó. E o Wizard Rod mantém muito bem sua resistência. 1-0 já. Ok. Wizard Rod. Horn Rhino. Ok, Horn Rhino bem no centro da arena. Só esperando receber as investidas do Wizard Rod, que é muito maior. E cara, ele deu um burst no Horn Rhino. Tá vendo aquele Spike? 3-0. Wizard Rod e Horn Rhino. Horn Rhino no centro, só esperando os golpes. E... o peso e a resistência do Wizard Rod é absurdo. Então, ele ganha de 4-0. Beleza. Agora vamos contra um Bay que, dependendo da altura, ele bate muito forte, que é o Hell's Chain 560 High Taper. Então bora lá. Wizard Rod. E agora o Hell's Chain. E ele mete o Extreme Dash contra o Wizard Rod. Ok. Ele não é invencível no final das contas. Ok, Wizard Rod. E agora o Hell's Chain. Nossa, o Hell's Chain massacrou agora, beleza. Hell's Chain ganha de 5-0, beleza, contra o Wizard Rod. Ok, surpreendeu. Agora vamos de 2 Bays Unique Line. Vamos contra o Drum Buster 160 XL. Wizard Rod. E agora o Drum Buster. Que não tem como, o Drum Buster é absurdo no ataque, então 2-0 já. Wizard Rod. E agora o Drum Buster. O Wizard Rod tá tancando bastante, mas o Drum Buster mete um burst logo no final da batalha. Beleza. E ele acaba ganhando de 4-0. Bom, isso daqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. Por mais que o Wizard Rod nesse vídeo aqui ele perdeu para 2 Bays muito absurdos também. Ele é um ótimo Bay. A Blaze dele no geral, como um todo, é muito... Puta que pariu. Ela é muito boa para combos, principalmente em diversas combinações usando a Ball, por exemplo. Então, é uma ótima Blade e que, sinceramente, é um ótimo Bay para qualquer deck Triumph Free. E ele ainda vem num booster, o que deixa ele um pouco mais barato que os outros. É bem mais de boa você conseguir este Bay propriamente. Então, cara, ele é um Bay absurdo, muito forte, inclusive, não é à toa que ele foi banido do 1v1 no Japão. Então, é bem interessante. E essa aqui foi a review, espero que tenham gostado e até a próxima. Falou, fui!